Você já ficou acordado às 3 da manhã pensando em alguém que nem sabe que você existe? Já perdeu dias inteiros ruminando uma situação que você não podia mudar? Já sentiu que suas próprias emoções eram uma prisão e que você não tinha a chave? Isso tem um nome, e os estoicos identificaram esse problema 2000 anos antes de você nascer. Nesse vídeo, você vai aprender as 4 regras que Marco Aurélio usava para governar não só um império, mas a si mesmo. E eu garanto, se você assistir até o final, a forma como você enxerga suas emoções nunca vai ser a mesma. O estoicismo não é uma filosofia de homens frios, é uma filosofia de homens livres. Existe uma diferença enorme entre suprimir o que você sente e não ser escravo do que você sente. A maioria das pessoas confunde desapego com indiferença. Acha que ser estoico é não se importar com nada, não sentir nada, virar pedra. Errado. Marco Aurélio chorou a morte de seus filhos. Sêneca escreveu sobre o medo com uma honestidade que poucos filósofos modernos têm coragem de demonstrar. Epicteto, um homem que foi escravo, desenvolveu uma das filosofias mais poderosas da história justamente porque sabia o que era perder tudo. Eles sentiam profundamente. A diferença é que eles tinham um sistema, um conjunto de regras internas que impedia que as emoções assumissem o controle e destruíssem tudo o que haviam construído. Essas são as 4 regras. E hoje eu vou te entregar cada uma delas com a profundidade que elas merecem. Mas antes da primeira regra, preciso te contar algo sobre Marco Aurélio que quase ninguém menciona. Algo que muda completamente a forma de entender o desapego estoico. Fica comigo. Marco Aurélio governou Roma entre 161 e 180 d.C. Ele era o homem mais poderoso do mundo conhecido. Tinha exércitos, riquezas, poder absoluto. E ainda assim, todas as noites, ele escrevia para si mesmo, não para a posteridade. Não para ser lembrado. Os textos que hoje conhecemos como meditações foram encontrados após sua morte. Eram anotações pessoais. Lembretes que ele escrevia para não esquecer de ser humano. Num desses registros, ele escreveu algo que vai ficar na sua cabeça depois que você ouvir. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará força. Um homem que controlava o mundo inteiro, admitindo que o único controle real é interno. Isso é o estoicismo em sua essência. E é exatamente onde começa a primeira regra. Os estoicos tinham um conceito central chamado dicotomia do controle. A ideia é simples e devastadora ao mesmo tempo. Existem 2 categorias de coisas nessa vida: o que depende de você e o que não depende, o que depende de você. Seus pensamentos, suas escolhas, sua resposta aos acontecimentos. O que não depende, o clima, o comportamento dos outros, o passado, a opinião alheia, a economia, o trânsito, a morte. A maioria do sofrimento humano vem de uma confusão entre essas 2 categorias. As pessoas investem energia emocional enorme em coisas que nunca vão controlar e negligenciam a única coisa sobre a qual têm poder real, a si mesmas. Pensa num relacionamento que acabou. Quantas horas você gastou tentando entender por que a outra pessoa agiu assim? Tentando mudar o que já aconteceu? Revivendo conversas para encontrar o momento exato onde tudo desmoronou? Isso é energia gasta no que não é seu. A pergunta estoica não é por que isso aconteceu comigo. A pergunta estoica é o que eu faço agora com o que tenho? Não é passividade, é precisão. Você para de desperdiçar força com o que não pode mudar e direciona tudo para o que pode. Epicteto disse: não exija que as coisas aconteçam como você deseja. Deseje que as coisas aconteçam como elas são, e você encontrará tranquilidade. Isso não é resignação, é a base de toda liberdade interior. A segunda regra é onde a maioria das pessoas tropeça, porque ela vai contra tudo que a sociedade moderna te ensina a valorizar. Continue assistindo. Os estoicos tinham uma palavra para descrever coisas como dinheiro, fama, saúde, beleza e aprovação social.
adiafora. Indiferentes. Atenção. Isso não significa que essas coisas são ruins. Os estoicos não eram ascetas que desprezavam o mundo material. Sêneca era um dos homens mais ricos de Roma. O ponto é outro. Essas coisas não têm poder sobre quem você é. Não determinam seu valor. Não definem sua virtude. Quando você coloca sua paz interior nas mãos de fatores externos, no salário, na curtida, no elogio do chefe, na aprovação do parceiro, você transfere o controle da sua vida para variáveis que nunca vão ser estáveis. O mundo moderno é uma máquina projetada para fazer você se sentir incompleto. Redes sociais existem para criar comparação. Publicidade existe para criar insatisfação. A economia da atenção funciona explorando exatamente essa vulnerabilidade, sua necessidade de validação externa. O estoico enxerga isso com clareza e faz uma escolha diferente, não de desprezo, de independência. Marco Aurélio escreveu: receba sem arrogância, solte sem resistência. Quando o elogio vem, receba. Quando vai embora, deixe ir. Quando a situação muda, você ainda está de pé, porque sua base não estava lá fora, estava dentro. Essa é uma das práticas mais difíceis do estoicismo, porque vai contra o instinto social humano. Somos wired para buscar aprovação. É um mecanismo evolutivo de sobrevivência. Mas vivemos num mundo onde esse instinto foi sequestrado. E a única saída é treinar a consciência de que o externo nunca foi, e nunca vai ser, suficiente. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Os estoicos praticavam isso não como um exercício mórbido, mas como uma ferramenta de libertação. Se tudo é temporário, e tudo é, então o apego excessivo a qualquer coisa é uma ilusão que você está construindo por conta própria. Existe uma prática estoica chamada amor fati, o amor pelo destino. Não apenas aceitar o que vem, mas amar. Encontrar beleza na impermanência, ver na perda não só dor, mas a prova de que algo valeu a pena existir. Pensa nas coisas pelas quais você mais sofreu na vida. A maioria delas veio de apego. Apego a uma pessoa, a uma fase, a uma identidade, a uma versão de si mesmo que precisava morrer para que outra pudesse nascer. O estoicismo te convida a fazer um exercício poderoso. Toda manhã, antes de começar o dia, pense: isso que eu tenho agora pode não estar aqui amanhã. Essa pessoa, essa saúde, esse emprego, essa paz, não para te paralisar com medo, mas para te lembrar de estar presente, de valorizar o que é, enquanto é. Marco Aurélio perdeu filhos, enfrentou guerras, pragas, traições, e continuava escrevendo: a perda nada mais é do que mudança, e mudança é a natureza do universo. Quando você internaliza a impermanência, o apego perde força, não porque você se torna frio, mas porque você se torna livre. A quarta regra é a mais prática de todas, e é a que separa quem apenas conhece o estoicismo de quem realmente o vive. Não sai daqui antes de ouvir. Os estoicos acreditavam que a característica que define o ser humano é o logos, a razão, e que viver em harmonia com a razão é a única forma de viver bem. Isso não significa suprimir emoções. Significa não deixar que elas tomem decisões por você. Existe um conceito estoico chamado fantasia, a impressão inicial que um evento cria na sua mente. Quando alguém te ofende, a primeira reação é automática, é biológica. Você sente raiva, humilhação, medo. Os estoicos não pedem que você elimine essa reação. Eles pedem que você crie um espaço entre o estímulo e a resposta. Epicteto ensinava: não é o acontecimento que te perturba, é o julgamento que você faz sobre ele. Na prática, quando algo te afeta antes de agir, faz uma pergunta simples: isso é real ou é minha interpretação do que é real? A maioria do sofrimento não vem dos fatos. Vem da narrativa que construímos sobre os fatos. A pessoa que não te respondeu não te odeia necessariamente. O silêncio não é necessariamente rejeição. A crítica não é necessariamente um ataque.
A razão é o filtro que separa o acontecimento da catástrofe que sua mente cria ao redor dele. Treinar isso é um trabalho diário. Marco Aurélio usava as meditações exatamente para isso, para se lembrar todos os dias de responder com clareza, em vez de reagir com impulso. E a boa notícia é que quanto mais você pratica, mais natural se torna. O espaço entre estímulo e resposta vai crescendo. E nesse espaço está a sua liberdade. Vamos recapitular. 4 regras. 2000 anos de sabedoria comprimidos no que você precisa ouvir hoje. Primeira, controle apenas o que é seu, seus pensamentos e suas ações. Solte o resto. Segunda, o externo não define quem você é. Aprovação, dinheiro, status. Receba, mas não dependa. Terceira, tudo passa. A dor passa. A glória passa. A pessoa passa. Amar a impermanência é a chave para estar presente de verdade. Quarta, você não é suas emoções. Você é quem observa as emoções e decide o que fazer com elas. O desapego estoico não é a ausência de sentimento, é a recusa de ser governado por ele. É a diferença entre ser uma folha levada pelo vento e ser a árvore que dobra, mas não quebra. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se em algum momento você pensou, isso é exatamente o que eu precisava ouvir, então esse canal foi feito para você. Aqui a gente não faz motivação barata. A gente faz filosofia que muda a forma como você vive. Se inscreve, ativa o sino e volta aqui sempre que precisar de clareza num mundo que não para de fazer barulho. Até o próximo vídeo.